A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, não é? Nossa maior escola do mundo, e nós louvamos a Deus por poder participar, não é? Ser participante dessa escola bíblica. A lição desse trimestre, irmãos, é uma lição muito bonita, que fala acerca da supremacia das Sagradas Escrituras, como a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amados irmãos, as primeiras lições nós estudamos e falamos acerca da autoridade da Bíblia, falamos acerca da inspiração divina da Bíblia, falamos acerca da inerrância da Bíblia, falamos acerca da estrutura da Bíblia e na lição passada, que foi a lição de número 5, falamos como ler as Escrituras, não é? Na verdade, a lição era como extrair dali o real sentido das Escrituras Sagradas. Hoje é a lição de número 6, que tem por título A Bíblia como um guia para a vida. Uma lição muito bonita, muito rica, não é, irmãos? Muito adequada para os dias atuais. Agora, antes de comentar a lição de número 6, eu quero fazer duas perguntas. Perguntar primeiro aos professores. Nós estamos na metade do trimestre. E como está a frequência dos alunos da Escola Bíblica Dominical? Será que nós estamos acompanhando isso? Motivando nos cultos, não é, irmãos? Lembre-se que o professor da Escola Bíblica Dominical, ele também é um auxiliar na igreja, ele é um obreiro, não é? Homem ou mulher. E como obreiro deve ajudar o dirigente. Na hora do culto, mandar um papelzinho. Pastor, lembre de incentivar os irmãos a frequentar a escola dominical. Se possível, citar a classe, não é? Lembre de pedir para os irmãos frequentarem, os jovens, os adultos frequentarem mais a escola bíblica dominical, não é? Cobra um pouco dos obreiros, dos círculos de oração, dos corais da igreja. E os alunos também têm a responsabilidade de tanto motivar o professor, ajudando ele a dar aula, estudando o assunto e contribuindo, fazendo colocações, porque você não imagina como é difícil dar aula sem que o aluno participe, dá aquela impressão que ninguém está dando conta, fazendo conta do que você está falando. Então, o aluno ajuda o professor tanto como quando ele participa, como quando ele motiva outros alunos a também serem alunos da Escola Bíblica Dominical, como ele também motiva os demais, não é? Aliás, quando ele valoriza o professor. Valorizar o professor, mandando uma mensagem, parabenizando pela aula, tal, leva um bombom, dá para o professor, só um excelente professor. E assim, irmãos, com esse gesto simples, a gente vai fazendo a escola dominical cada vez melhor, tá certo? Agora vamos para a lição de número 6. O tema, como eu já falei, é um tema muito bonito. Eu vou deixar ali embaixo aparecendo, né? Como a Bíblia como um guia para a vida. Não é? Que lição maravilhosa. O texto áureo é conhecido de todos nós, está no Salmos 119, verso 105, onde diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus por isso. A verdade prática diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Também a leitura bíblica para essa lição, leitura bíblica em classe, está no livro dos Salmos, nos Salmos 119, dos versos 97 a 105, onde diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente
do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo mal, todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, irmãos. Que leitura formidável. Só aqui nessa leitura nós teríamos assunto de sobra para tratar, né, irmãos, a lição, interpretando cada verso desse salmo. A gente teria assunto de sobra para abordar esse tema da Bíblia como um guia para a vida. Queridos irmãos, os objetivos para essa lição são, primeiro, enfatizar que o crente deve alicerçar sua vida na Bíblia. Segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência, tá certo? Então, são esses três objetivos que nós temos que alcançar na nossa aula de hoje. Amados irmãos, para motivar a nossa discussão, preste atenção que a sabedoria e a prudência são virtudes que resultam do propósito resoluto de viver os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Ou seja, quem vive os ensinamentos da Bíblia Sagrada são tidos como pessoas sábias e também como pessoas prudentes, não é? Também lembrando aos irmãos que quem leva a sério, né, e as põe em prática, ou seja, a sabedoria e a prudência, aliás, os ensinos da palavra de Deus, me perdoe, se torna mais sábio e prudente na maneira de viver, não é? Então, os ensinamentos da Bíblia Sagrada são fundamentais para a nossa caminhada de fé, não é, irmãos? Começando aqui o assunto da lição propriamente dito, na introdução, irmãos, nós temos algumas observações para todos nós que somos crentes. Por exemplo, a Bíblia torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão quando ela é obedecida. Ou seja, obedecer é você tomar conhecimento e colocar em prática. Na lição passada, nós observamos, irmãos, coisas fortes, coisas que quem escuta pela primeira vez pensa, quem escuta pela primeira vez duvida, balança até a cabeça. Por exemplo, eu falei, irmãos, nem o próprio Espírito Santo tem autoridade para mudar a Bíblia Sagrada. Porque nós estudamos na lição passada, não é? Eu comentei aqui para os irmãos, a inspiração do Espírito Santo é fundamental e indispensável à vida de um crente, por sinal. Eu dei o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, o homem era um fariseu, um grande defensor da lei, criado aos pés do sábio Gamaliel, não é? Profundo conhecedor das Escrituras, mas perseguia os cristãos e arrastava para fora das sinagogas para maltratar, para levar ao martírio, para levar à prisão, pelo fato deles serem cristãos. Mas depois que teve um encontro com Cristo, que a sua vida passou a ser direcionada pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou de perseguidor a perseguido. No lugar de maltratar os cristãos, se transformou num dos maiores defensores da história do cristianismo. Por que não dizer o maior depois de Cristo? Agora, a vida dele mudou quando ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, o autor da lição, ele foi muito sábio na colocação dele, na lição passada, quando ele disse assim, que o Espírito Santo, ele não dispensa que o crente, a presença do Espírito Santo não dispensa que o crente leia a Bíblia. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento
da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. E o papel do Espírito Santo é abrir o nosso entendimento. Nós lemos as Escrituras, observamos o que tem escrito nas Escrituras, e o Espírito Santo abre o nosso entendimento. Então, foram duas colocações sábias. A primeira, que o Espírito Santo, o papel dele é abrir o nosso entendimento quando o assunto é as Santas Escrituras. Segundo, o Espírito Santo nunca vai revelar uma coisa além das Escrituras. Ele nunca vai acrescentar, nem nunca vai retirar. O que o Espírito Santo vai revelar é o real sentido do que está escrito. Então, o crente precisa aqui de duas coisas. Eu vou falar para os irmãos, porque eu falei para os irmãos, foi assunto da lição passada, mas convém que relembre agora na introdução da lição, que foi assunto da semana passada sobre que nós temos que tomar o cuidado para extrair da Bíblia e nunca acrescentar. Nós não fazemos exegese, nós fazemos exegese. Não é? Nós retiramos da Bíblia o real significado. Nós nunca podemos, baseado, por exemplo, em nossos preconceitos ou em nossa cultura, ou seja lá no que for, a gente nunca pode colocar uma coisa nova na Bíblia. A gente sempre tem que retirar da Bíblia. Agora eu vou falar uma coisa. Como eu vou interpretar uma coisa que eu não conheço? Como eu vou interpretar um texto? Pega um texto comum, a história de Mariazinha que foi visitar a avó. Como você vai interpretar o texto de Mariazinha que foi visitar a avó se você não conhece o texto? Todo texto que você vai interpretar, você primeiro tem que ler. Se você pega o enunciado lá do primário, da primeira série, você vai ver lá que leia e interprete. Ou seja, são duas coisas que têm que ser feitas: ler e interpretar. Por quê? Para você interpretar, você primeiro tem que ler. Então, você lê o texto e depois você vai interpretar o que você leu. A Bíblia Sagrada não foge isso. Primeiro, para você poder interpretar a Bíblia, você primeiro tem que ler a Bíblia. Então, tem um problema sério hoje em dia, que é as pessoas estão com a história, é um tabu. Por exemplo, na época do meu, sei lá o quê, alguém disse que a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser interpretada. Ô, irmão, paciência. Como você vai interpretar uma coisa que você não conhece? Primeiro tem que ler a Bíblia. E não vá com a história, eu li um capítulo, agora eu vou interpretar esse capítulo. Não. A Bíblia ela é um livro, tá certo? São vários livros que formam um único volume, tá certo? Um conjunto de livros que formam um único volume. Ou seja, você tem que ler do início ao final. Então, uma pessoa que nunca leu a Bíblia e vai interpretar a Bíblia, ela vai extrair dali coisas erradas. Vai tirar conclusões que não são as conclusões bíblicas. Então, como pode alguém obedecer uma coisa que não sabe? Então, primeiro nós temos que ler, depois nós vamos interpretar, tá certo? Você faz a primeira leitura, depois, na segunda leitura, você começa a fazer a interpretação. Porque no caso da Bíblia Sagrada, eu estou na 44ª leitura. Aliás, agora eu completei a 44ª, eu estou na 45ª leitura. Nesse dia, eu estou na 45ª leitura. Minha Bíblia não tem mais onde eu fazer anotação em determinadas páginas. Porque cada vez que eu leio, eu tiro uma conclusão, Deus abre o meu entendimento para um detalhe que eu não tinha visto. Por exemplo, esse final de semana eu preguei na minha igreja sobre Pirrairote. Eu nunca vi uma pregação sobre Pirrairote. Se tem, pode ser que tenha, porque o Espírito Santo que revela aqui, ele revela ali também. Mas eu, particularmente, nunca tinha ouvido. Mas eu queria pregar sobre a passagem do Mar Vermelho, que foi uma passagem que na minha infância eu escutei muitas pregações sobre isso. Mas Deus me deu uma palavra em Pirrairote. Eu comecei a estudar o povo chegando no deserto de Etã, Deus mandando voltar até Sidom, entre Sidom e o Mar Vermelho, em Pirrairote, e eu comecei a pensar que lições o povo aprendeu de Deus em Pirrairote, e dali eu tirei uma mensagem. Mas eu já li aquilo ali 44 vezes, no mínimo, que é a quantidade de vezes que eu li a Bíblia. Então, irmãos, para a gente obedecer a Bíblia é um verdadeiro guia para o viver cristão. Agora, quando obedecida, agora tem esse detalhe,
para obedecer, você precisa conhecer. Você precisa saber o que você vai obedecer. Então, Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Então, lembrando, nós temos que conhecer a Bíblia e depois interpretar a Bíblia, para não correr o risco de fazer uma interpretação equivocada, errônea, tirar conclusões ou acrescentar, inclusive, coisas que não tem na Bíblia. Não é? Se você assistiu o vídeo passado, eu citei vários exemplos de pré-julgamentos, de coisas que a gente escuta no cotidiano que não é verdade. O pastor Tiago, ele assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nessa lição de hoje, irmãos, nós vamos observar a Bíblia Sagrada como um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a nossa vida. Tá certo? A Bíblia Sagrada, ela vai acrescentar principalmente essas duas coisas, a sabedoria e a prudência na vida de todos nós. Primeiro, a Bíblia é um alicerce para a vida, não é, irmãos? Todos nós sabemos o conceito de alicerce, não é? Alicerce é aquilo que fundamenta, é o fundamento. Alicerce é aquilo, é a base de sustentação. Então, nós afirmamos aqui que a Bíblia, ela é a base de sustentação para a vida. E nesse primeiro ponto, a palavra de Deus é o alicerce. Então, é importante, novamente, reafirmarmos aqui para os irmãos, é muito importante isso, e na sala de aula é importante bater nessa tecla, bater, até as pessoas aprenderem que a Bíblia Sagrada é a única infalível revelação escrita e divinamente inspirada. A Bíblia é a única. Não existe frase de efeito, filosofia, fulano de tal que viveu em tal século, que substitua o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não. A Bíblia é a única infalível revelação divina, aliás, escrita, divinamente inspirada, não é? Quem ouve a Bíblia Sagrada e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada na rocha. E isso tem base bíblica, né? O que ouve a palavra e coloca em prática, pelo próprio Jesus, é uma daquelas parábolas da Bíblia Sagrada que Jesus cita e ele mesmo já interpreta a parábola para a gente. Então, ele fala que aquela pessoa que edificou a casa sobre a palavra, não é? Ou seja, o que ouve a palavra e coloca em prática, é comparada à pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha, não é? E nada abala as estruturas, porque ela tem um bom fundamento. Então, nessa ilustração, você vai ver que Jesus, nessa ilustração de Jesus, ele mostra para a gente que a casa simboliza a vida. Então, a vida de um cristão, de um crente propriamente dito, deve ser edificada única e exclusivamente, irmão, nos ensinos de Cristo. E qual é a finalidade disso? Alcançar a virtude e um destino glorioso. O nosso alvo é o céu, tá certo? E nesse contexto, Jesus Cristo é a rocha, uma vez que ele é o tema principal da Bíblia Sagrada, conforme nós estamos falando no decorrer dessas lições. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus Cristo, e tudo isso que eu estou falando tem base bíblica, cujas referências aparecem aí na apresentação para os irmãos, tá certo? Então, a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar aquele que está firmado em Cristo e na sua palavra. Guarde isso, irmão, firmado em Cristo e na sua palavra. Já sábado eu fui dar uma saudação na minha igreja
E eu disse, olha, irmãos, cuidado, não é? Que tem até música famosa aí dizendo que o cestinho de Moisés andou, não é? Nem pararam para ler o texto bíblico para escrever isso, escreveram conforme a mente deles. Mas o cesto foi colocado junto ao junco, e lá as servas da filha de Faraó, Hatshepsut, foi lá e encontrou o cesto junto aos juncos. Não teve nada do cestinho navegando, mas são os filmes que passam na mídia, que não tem base bíblica, né, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então a síntese desse grande ensinamento de que a palavra de Deus é o alicerce é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar aquele que está afirmado em Cristo e na sua palavra. Tá certo, irmãos? A palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus tem que ser o nosso sustento. Também a palavra de Deus é luz, não é? Os salmos declaram isso, né, irmãos? De uma maneira muito bonita. Eu li hoje junto com os irmãos ali no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, né? Onde, lá no Salmo 119, verso 105, onde diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Né, irmão? Isso é interessante. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você observa duas figuras, lâmpada e luz, né? Então, significa que a Bíblia Sagrada, ela possui, somente a Bíblia Sagrada possui, né? Orientações para cada passo do nosso viver. Somente a Bíblia Sagrada possui as instruções para todo o curso da nossa vida. Somente a Bíblia Sagrada. Não é? O apóstolo Pedro, ele fala da palavra com a luz que alumia o lugar escuro. Né, irmão? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz com segurança à vida eterna. Não é? Que coisa maravilhosa é a Bíblia Sagrada na nossa vida. Jesus Cristo disse em João 8:12, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Você observa o que é que Jesus diz. Quem quer seguir Jesus, ser um seguidor de Cristo, não pode ser um seguidor de Cristo se não observar o que está escrito na palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isso é, afastados completamente da prática do pecado. Né, irmãos? Observando a luz todo o tempo, que é a palavra. Observando a palavra todo o tempo, lutando por ela, né, irmãos? Perseverando nela. Eu vi um pastor amigo, né? Por sinal, é um homem que eu tenho muito respeito, falando outro dia, pregando, sobre um assunto da Bíblia. Ele dizia assim, olha, irmãos, perdoe. Mas se a pessoa não aceitar o perdão, perdoe. Mas se a pessoa não lhe pedir perdão, perdoe. E ele estava dizendo, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, é o perdão. Eu quero pegar essa perseverança nele, nesse ensinamento, e falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia e permaneça nela. Mesmo quando parece que você está em pirrerote. Por exemplo, está num lugar sem saída. Está num lugar que não tem para onde você ir, o que você mais fazer. Um lugar onde, sem rumo, tá certo? Mas persevere na palavra. Persevere na palavra. Porque ali, né, irmãos, está escrito, quem me segue não andará em trevas. Também a palavra de Deus é imutável. Ou seja, a palavra de Deus não muda. O texto bíblico permanece inalterado. Eu falei na introdução dessa lição para os irmãos que o Espírito Santo nunca vai alterar as Escrituras, irmãos. Ele vem revelar para a gente o que está escrito. Não é? Interessante isso. O Espírito Santo ele vai extrair dali o que está a verdade, o verdadeiro significado e colocar na nossa mente, no nosso coração.
Ele nunca vai acrescentar nada nas Escrituras, porque ali está a palavra de Deus. Então, tendo a inspiração divina como pressuposto, nós ratificamos, reafirmamos, né, irmãos, novamente, e enfatizamos que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Também é importante relembrarmos que a Bíblia Sagrada difere de outros livros. Por quê que ela difere? Porque os seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Ou seja, os ensinos da palavra de Deus, eles nunca vão errar e nunca vão falhar. Tá certo? O texto bíblico sempre vai permanecer inalterado. Então, como o texto vai permanecer inalterado, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente, não é? Os padrões, irmãos, de ética e moral cristã, conforme a Bíblia Sagrada, eles não sofrem mudança no decorrer do tempo, não sofrem. Por exemplo, na vida do crente não existe aquela história que era antigamente e não é hoje. Não existe. A doutrina não muda. Então, os valores cristãos são permanentes. Eu não estou falando de costume, eu estou falando de valores. Por exemplo, nós somos contra o aborto. Por quê? Porque está escrito na Bíblia Sagrada, não matarás. Está escrito lá, a base da nossa fé é a Bíblia. A lei está lá escrito, não matarás. Pronto, acabou, não matarás. Então, nós não temos o direito de matar. Esse é um valor que não muda. Estou falando de valores, de doutrina, tá certo? Estou falando de costumes. Os costumes, às vezes, mudam, mas os valores bíblicos não mudam, jamais vão mudar. Por quê? Por que os valores não mudam? Porque a fonte de autoridade ela é permanente, ela não sofre alteração. Então, nesse sentido, o comportamento e o caráter cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não muda. Tá certo, irmãos? Isso aqui é muito bonito, muito interessante de ver. Agora, além de estudar um pouco no primeiro tópico sobre a Bíblia Sagrada, nós podemos também acrescentar que a Bíblia Sagrada nos torna pessoas sábias. Isso que é muito interessante, muito interessante. A Bíblia Sagrada nos torna pessoas sábias. Segundo o autor, o substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah, né? E o seu correspondente em grego é Sofia. Essas duas palavras, irmãos, têm um sentido de habilidade, de experiência, não é? De qualidade daquele que é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, ela assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Veja só como é interessante isso. A sabedoria é algo que reúne em si mesmo o quê? O conhecimento da verdade e a experiência do cotidiano. Qual é o significado disso? Significa, irmãos, que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida, que é o conhecimento da verdade, que é o conhecimento absorvido pela mente, aplicado em todas as situações da vida, que são as experiências do cotidiano. Então, o conhecimento sem prática não produz sabedoria, né? A sabedoria é a prática do conhecimento, tá certo? Ou o conhecimento em prática. Também, Deus é a fonte da sabedoria. Isso aqui é algo indiscutível. A Bíblia Sagrada diz que se alguém deseja sabedoria, peça a Deus. Ele dá de forma deliberada, irmãos. Não é? A sabedoria é um dos atributos divinos, tá certo? E Deus, se é um atributo divino, então Deus é a fonte. Você observa que a sabedoria aparece na Bíblia como um dom espiritual. Dom espiritual significa uma capacitação sobrenatural da parte de Deus.
Se a sabedoria é um dom espiritual, significa que sem o Espírito Santo, sem o contato com o divino, nós não vamos ter sabedoria. Então, nesse sentido, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria divina, irmãos, ela é tida como inescrutável. Ou seja, toda a sabedoria dos santos, ela provém da parte de Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa pregar sei lá, pregar citando o seu conhecimento na área da mecânica. Não é isso que eu estou falando, não é? Não. Uma vez uma pessoa disse lá no tribunal do júri, eu faço assim, não, nada contra isso, que são áreas que eu sou um profundo admirador, quem me conhece sabe, não é? Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Quando a gente está evangelizando ou discipulando, tem algumas pessoas que dizem assim, o que é que eu vou falar para o médico? Ou o que é que eu vou falar para um subgrupo, para determinado subgrupo? O que é que eu vou falar para um advogado? O que é que eu vou falar para um pedagogo? Olha, irmão, fala a palavra de Deus. Pronto. Não é? A pessoa sabe tudo de lei, mas quem sabe da Bíblia são os crentes. E não venha me falar, o irmão falou outro dia, se os pentecostais fossem como fulano de tal, não caberia de tanta gente na igreja. Como assim? Eu não me troco por qualquer pessoa em termos de Bíblia Sagrada. E a minha igreja é cheia de pessoas inteligentes. Ora, eu tenho crianças, adolescentes ali, pré-adolescentes, que as pessoas estão pregando na minha igreja e eles estão com a Bíblia aberta, conferindo. E entre eles tem até aquela murmuraçãozinha de jovem, quando o pregador erra, ou fala alguma coisa ali que é grifo dele, acréscimo dele. Eles sabem disso, porque a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo a tudo isso, uma vez que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Então, se você quer ser sábio, a nossa fonte tem que ser Deus. E como é que a fonte vai ser Deus? Deus não é um refrigerante com o nome Deus, como tem por aí, não é? O povo tem o maior prazer de pronunciar. Deus não é um refrigerante com gás que toma ali, pronto, tomei Deus e fiquei sábio. Não. Se você quiser ser sábio como Deus, você precisa observar as escrituras. Todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias, pessoas que têm dotados de inteligência, não é? De práticas santas, práticas da palavra de Deus. Então, quer ser sábio? Viva de acordo com as sagradas escrituras, não é? Também, queridos, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 1:7, não é? Então, a frase, o termo temor ao Senhor não significa ter medo de Deus necessariamente, tá certo? Significa reverenciar Deus. Temor no sentido de reverência, de adoração. Então, essas são... Temor é algo que não está no coração. Medo, aliás, medo. Temor não. Me perdoe, apaga o que eu disse. Medo é algo que não está no coração. Medo é algo que você sente ali e você, não é? Agora, para você ter medo, não precisa você ter guardado no coração aquilo. As pessoas têm medo. Uns têm medo de altura, outros têm medo de cachorro, outros têm medo de aranha, outros têm medo de barata, né? Outros têm medo de, sei lá, de quê? De várias outras coisas aí, de andar de trem. Mas eu não estou falando de ter medo, estou falando de ter temor. Ter temor, no caso de Deus, é ter reverência. Agora, reverência é algo que está no coração. Você reverencia uma pessoa que você considera. Você adora aquele que você sabe que merece. Como é que você vai julgar que aquela pessoa merece ou não? É porque você tem o entendimento necessário para reconhecer que aquela pessoa merece ser adorada. Então,
essa atitude, ela é um preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Você observa, para você ter sabedoria, primeiro você precisa reconhecer Deus no seu coração, ter o conhecimento da sua palavra. A palavra gera temor, ou seja, a palavra gera reverência, a palavra gera adoração, seriedade. Hoje eu fiz um comentário na oração das 5 horas, das 4 horas da manhã que eu faço pela internet, culto matutino, está gravado, fica no canal do YouTube também. E eu falei para os irmãos hoje o seguinte, irmãos, as pessoas perguntam, pastor, o senhor não tem sono para todo dia orar de 4 horas da manhã na internet? O senhor não tem, o senhor não dorme? O senhor não se cansa? Eu disse, rapaz, eu durmo, eu tenho sono, eu me canso, claro que sim. Só que eu observo do outro lado da rua, ali, pelas câmeras de segurança, e eu vejo crentes da minha igreja indo trabalhar 4 horas da manhã. E eu vejo crentes da minha igreja acordando cedo para darem duro. E eles precisam de uma cobertura espiritual. E eu sou o pastor deles. Eu fui colocado, a mim foi confiada essa responsabilidade. Você observa, eu tenho a consciência de quem eu sou e para que eu fui chamado. E por causa disso eu me torno uma pessoa reverente. E quando eu me coloco a fazer algo para Deus, como por exemplo dar essa aula, é como se eu estivesse adorando a Deus, reconhecendo a sua grandeza e fazendo cada vez o melhor para Ele, não é? Você observa que a partir daí começa a gerar o que em mim? A sabedoria, não é, irmãos? Começa a gerar, a partir do temor, começa a gerar a sabedoria. O temor, Senhor, também produz entendimento. Agora é o seguinte, ó, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Ou seja, quem anda segundo as Escrituras não é besta, não. Quem anda segundo as Escrituras não é fora de moda. Quem anda segundo as Escrituras são pessoas sábias. Então, é diferente, tá certo? Diferente da gente, as pessoas que rejeitam ao Senhor e rejeitam a sua palavra permanecem em profunda ignorância, irmãos. Ignorância é aquela pessoa desprovida de conhecimento. Você observa, quem rejeita a palavra do Senhor é desprovido de conhecimento e de sabedoria, porque não vai saber como agir também, não é? Que bonito é você estudar a Bíblia e você tirar conclusões tão maravilhosas. Agora, também existem alguns benefícios da sabedoria. O salmista, no Salmo 119, ele declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Ele chega a citar, se você for na leitura bíblica em classe de hoje, você vai ver que ele cita que ficou mais sábio que os seus mestres e mais sábios que os velhos, não é? Por quê? Depois que ele passou a meditar na palavra de Deus. Você observa que claramente essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria quando começou a aplicar os preceitos do Senhor na vida dele. Tomou conhecimento da palavra de Deus, leu a palavra de Deus, depois interpretou a palavra de Deus, depois começou a viver a palavra de Deus, ou seja, se transformou numa pessoa sábia. Né? Em Provérbios 9:12, o sábio Salomão, o rei Salomão, assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. E dentre esses benefícios, ele diz, Provérbios 10:14, primeiro, acumula conhecimento. Segundo, Provérbios 11:30, ganha alma. Né? O que ganha alma, sábio é. Provérbios 19:8, torna-se próspero. E Provérbios 29:11, exerce o domínio próprio. Então, você observa que, em vista de tudo isso, irmãos, nós somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Nós somos chamados, convidados, todos os momentos, a lutarmos pela sabedoria proveniente da parte de Deus. Terceiro,
é que a Bíblia a Bíblia e a prudência para a vida. Além de sabedoria, a Bíblia também nos torna pessoas prudentes, né? O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata e que o objetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Também o dicionário Vini destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática e que sinesis sugere avaliação que precede a ação. No sentido geral, tudo isso que eu estou falando resume que a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Você vai ver, irmãos, que a pessoa prudente, ela tem mais cautela, né? Pessoa, parece que são dois primos ali que andam próximos, a sabedoria e a prudência. Uma pessoa prudente é aquela pessoa cautelosa, é aquela pessoa que tem bom senso, é aquela pessoa que é capaz de discernir e fazer a escolha certa. O prudente, ele aguarda, ele observa, ele não toma decisões precipitadas. O prudente não é aquele que fala o que... Não, falei, pronto, falei porque tem pessoas que não lêem a Bíblia e vivem assim. Falei porque se eu não falasse eu morria. E na maioria das vezes morre porque fala. Não é? Eu sou assim, eu tenho uma pessoa que... Eu conversei com uma pessoa e chamei a atenção, digo, meu irmão, tenha cuidado. Você bateu na igreja, homem. Não esqueça que a igreja é a noiva do Cordeiro. E quando a gente quer ensinar a igreja, a gente tem que pedir a Deus sabedoria dentro da palavra, para a gente pregar uma palavra que chame a atenção da igreja para aquele aspecto específico. Agora, tem que ser por meio da palavra. Você não pode bater na igreja, chamar o povo de falso. Você não pode dizer que o povo é burro. Você não pode dizer isso. Aí ele disse assim, não, pastor, isso aí é uma coisa que vem na hora e eu falo e acabou e falei, depois eu me arrependo. Eu digo, não, você não é uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, ela é capaz de discernir as coisas e fazer a escolha certa. Uma pessoa prudente, ela tem bom senso, ela tem cautela, ela sabe a hora de agir. E a palavra de Deus produz em nós o que, irmãos? Prudência também, não é? A prudência dos justos. Você vai observar, a pregação de João o Batista, ela tinha por finalidade o quê? Converter, não é, os rebeldes à prudência dos justos. Assim sendo, irmãos, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, não apenas restaura o pecador, mas também o conduz a andar por veredas de retidão. O apóstolo Paulo, ele declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 8. Então, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, em Efésios 8, 1 e 8, que a graça de Deus traz sabedoria e prudência, ele quer dizer isso. A sabedoria para compreender a verdade. Nós precisamos compreender a verdade. E a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Então, são essas dádivas, irmãos, são aperfeiçoadas pela oração, mas também pela leitura da palavra de Deus, a leitura das Santas Escrituras. Está aqui, ó, plano anual de leitura da Bíblia Sagrada. Para que fazer isso? Para que ter um plano anual de leitura? Para que forçar o povo a ler uma quantidade de capítulos por dia? Não é, irmãos? Porque isso são dádivas que são acrescentadas também pela leitura da Bíblia Sagrada e também pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. E ser prudente nos traz alguns benefícios. O livro dos Provérbios, para que o sábio cresça em entendimento, ele descreve alguns dos benefícios da prudência, né? Da prudência. Dentre eles,
a gente pode destacar aqui, ó, Provérbios 12:16, o autocontrole para não revidar ofensas. Você observa aí, irmãos, os benefícios da prudência. Você observa o que é uma pessoa prudente. Você vai ver se isso não tem a ver com o nosso dia a dia. Olha só, o autocontrole para não revidar ofensas. Também a humildade para não exibir conhecimento, né? É um defeito. As pessoas esquecem de ser guiadas por Deus, preocupadas em demonstrar, às vezes, até um falso conhecimento. Também, vamos continuar. Não vou fugir muito dos benefícios da prudência. O autocontrole para não revidar ofensas. Também a humildade para não exibir conhecimento. A correta tomada de decisões. Vou citar a referência, Provérbios 13:16. O pensar antes de agir para não ser influenciado, Provérbios 14:15. O alcance de boa reputação e alta posição, Provérbios 14:35. A sujeição ao aprendizado e à correção, né? Provérbios 15:5. E o desviar-se do perigo por meio das soluções antecipadas, não é? Provérbios 22:3. Então, são benefícios que são acrescentados na vida de uma pessoa prudente, e prudente pela palavra de Deus, tá certo? Também nos evangelhos, Jesus Cristo enfatizou que uma pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. E, por fim, ainda diz, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Não é? São palavras do próprio Jesus Cristo lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 7:24, Mateus 24:45 e também Mateus 25:4. Daqui nós podemos concluir que a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos exorta a viver prudentemente e não como nécios, não é? Vamos andar com prudência. O crente tem que ser uma pessoa prudente, tá certo? Guarda esses ensinamentos aí, que lição maravilhosa, que ensinamentos de vida nós temos nessa lição, irmão, dessa semana. E para concluir essa pré-aula, eu quero concluir afirmando aos irmãos que a Bíblia ela é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Indiscutivelmente, a Bíblia ela é um guia seguro para a nossa vida, não é? Para a nossa caminhada enquanto aqui estivermos. O texto sagrado, irmãos, aponta para Cristo. Cristo é o único caminho que leva à vida. Não existe outro caminho. E nessa nobre tarefa, né, irmãos, a imutável palavra de Deus, ela alumia o caminho que nós devemos trilhar. Somente a Bíblia pode fazer isso. E por meio da obediência às Sagradas Escrituras e o temor de Deus, né, recebem a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Que bênção de Deus, né, irmãos? Que maravilha do céu, que lição maravilhosa nós temos essa semana para nós meditarmos, refletirmos. Temos tudo para sair da escola dominical desse domingo com muita coisa de Deus acrescentada em nosso coração, tendo a nossa vida transformada, todos felizes, não é? Todos preparados para a caminhada rumo à eternidade, tá certo? A eternidade com Deus. Deus abençoe, queridos. Tenham uma excelente aula, tá certo? Se aprofunde, pesquise um pouquinho algumas palavras que você tenha dúvida. Veja as referências bíblicas, na medida do possível, cite os versículos para as pessoas irem confirmando. Lógico que o tempo de ministração da aula, às vezes não dá para você falar todas as referências bíblicas, mas a maioria delas com certeza dá. Deus abençoe, que se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 7.
Forte abraço, queridos, uma excelente aula mais uma vez a todos e a paz do Senhor Jesus.